dia, desculpem o pequeno atraso. A maioria já me conhece, mas alguns não me conhecem. Leopoldo Fugêncio. E nós vamos, essas aulas minhas na pós-graduação são as aulas onde eu trabalho aquilo que mais avançado que eu tenho feito em termos de pesquisa, de estudo e de discussão da relação da obra de Winnicott, seja internamente a compreensão dela, seja da relação da obra de Winnicott com outras perspectivas teóricas dentro da psicanálise e às vezes fora da psicanálise. Nós temos trabalhado ao longo dos anos, eu tenho trabalhado no quadro das teorias do desenvolvimento, esse campo da psicologia chamado teoria do desenvolvimento, e já fiz um mapa, tem uma pesquisa em andamento sobre as teorias psicanalíticas do desenvolvimento, e dentre essas teorias o Winnicott aparece como um dos propositores, como dos psicanalistas que ofereceram uma teoria consistente do desenvolvimento que pode ser usada não só na psicanálise, mas em outras áreas da saúde e do cuidado, seja educacional, seja emocional do ser humano, né? A ideia desse curso, nesse semestre, é que a gente possa trazer a atualidade de uma perspectiva que tem se tornado muito presente, muito importante no cenário de pesquisa de desenvolvimento da psicanálise e das teorias do desenvolvimento, que é a perspectiva de John Bowlby com a teoria do apego, né? A teoria do apego, eu vou mostrar para vocês como que ela tem sido reconhecida como uma perspectiva de vanguarda, uma perspectiva atual, sendo aplicada e utilizada em pesquisas dentro da psicanálise e fora da psicanálise. Há muitas pesquisas associadas à perspectiva de Bowlby, associadas às neurociências e a pesquisas com observação empírica de uma maneira mais clássica, né? Então, e como isso tem sido apresentado, tem sido colocado no cenário, como, digamos assim, principalmente no cenário americano, né, como sendo a perspectiva atual de vanguarda, aí eu resolvi então me debruçar um pouco sobre o que é a teoria do apego, não só para compreender o seu lugar, a sua posição, a sua especificidade, a sua utilidade, como também para colocá-la lado a lado com o Winnicott e aí ver de que maneira essas duas perspectivas podem se comunicar, dialogar, e ele é um curso bem acadêmico, no certo sentido clássico, e a aula de hoje é para apresentar em termos gerais o que é o curso, e depois todas as outras aulas são estudos específicos sobre pontos específicos que eu vou detalhando com vocês. De início, vou dizer qual que é a estrutura básica do curso, e depois nós retomamos aqui para fazer uma análise mais detalhada. Assim. Basicamente, eu vou falar sobre, mostrar a atualidade da teoria do apego. Para dizer dessa atualidade, tem que dizer um pouquinho o que é o apego, né? O que é essa perspectiva, o que se entende por apego. Né? Uma vez entendido a atualidade da teoria do apego, eu passo uma grande parte do curso a explicitar como é que essa teoria foi forjada, como é que ela foi elaborada, qual que é a história de Bowlby, de que maneira a história de Bowlby pessoal contribui para a construção desta teoria, quais as relações que Bowlby tem com a teoria clássica psicanalítica na qual ele foi formado, que é dentro de uma perspectiva kleiniana, ele foi analisando de Joan Rivière, né, que é uma kleiniana, e mostrando como que as suas divergências e as suas posições o levaram a fazer outras propostas que estariam já na sua época consideradas como fora da psicanálise, né?
as críticas que Bowlby recebeu, em especial de Anna Freud, René Spitz e Schuh. Nós vamos trabalhar então mostrando como essa teoria foi constituída, qual é a especificidade dessa teoria, quais são os elementos de fora da psicanálise que Bowlby, digamos assim, se apoiou para produzir a teoria do apego. Né? Essas perspectivas de fora são as contribuições da etologia, da teoria dos sistemas, em termos dos mecanismos cibernéticos, e a perspectiva de Jean Piaget, né? Que não aparece tão diretamente, mas tem uma influência declarada como importante para Bowlby. Uma vez especificado o que é a teoria de Bowlby, especifica-se qual foi a reação que as suas propostas tiveram na sua época, positivas e negativas, e de como que isso se desenvolveu em termos da atualidade atual e a presença significativa dessa perspectiva nas pesquisas atuais. E aí começamos então a parte crítica. Quais são as críticas? Já teríamos visto as críticas contemporâneas a Bowlby feitas à teoria do apego, e passamos às críticas atuais feitas à teoria do apego, em especial Bernard Gose, nós vamos falar um pouco de Daniel Stern, Bernard Gose, que todos eles têm uma relação de proximidade, de uso da teoria do apego. Algumas críticas nós vamos apresentar então essas críticas. E uma vez apresentadas essas críticas, eu mesmo apresento alguns aspectos específicos do tipo de epistemologia, do tipo de ontologia, do tipo de método, da onde se chega, do que é redutor em Bowlby, do que não é redutor, de qual é a utilidade dessa perspectiva. Uma vez feito isso, aí eu passo a cuidar um pouco de Winnicott, faço uma apresentação muito breve da teoria geral de Winnicott, da teoria da dependência, né? É muito breve porque nos outros semestres eu trabalhei isso com mais detalhe, né? Eu só apresento o material, que aqueles que ainda não têm familiaridade com isso podem se dedicar a esse material e verificar aquilo que eu estou colocando. Uma vez feita essa apresentação, eu passo então a analisar todas as referências que o Winnicott faz durante a sua obra, a obra de Bowlby. Né? Nós temos uma série aí de umas 10 referências principais, dentre essas algumas resenhas e um outro comentário, que aí nós vamos ler as resenhas que o Winnicott fez, livros de Bowlby, nos apoiar sobre as suas críticas, sobre as suas referências, né? E depois uma série de umas outras 10 referências secundárias, que essas eu só vou ler. Mas isso dá conta, digamos assim, no percorrer a obra de Winnicott, de todas as referências que ele fez a Bowlby, né? E isso, então, temos um material muito consistente sobre o que é a diferença e o diálogo entre Bowlby e Winnicott. Basicamente, nós vamos ver que eles estão de acordo com o reconhecimento de que separar a mãe de bebê faz mal, né? Uma coisa que parece banal assim, mas não é. E não estão de acordo com relação a de que maneira teorizar isso, de que maneira observar isso, de que maneira explicar os fenômenos que estão acontecendo, né? Então, uma vez apresentado isso, aí a última parte do curso seríamos colocar lado a lado Bowlby e Winnicott. A primeira colocação lado a lado, para colocar uma teoria do lado da outra, precisa parâmetro, precisa saber o que comparar com o que, né? Senão você fica com duas coisas esquizofrênicas, esse é fulano, esse é ciclano, e você não tem aonde eles se parearem, por assim dizer. E para fazer isso nós vamos fazer de duas maneiras. Uma primeira maneira, utilizando uma coisa que eu tenho utilizado já há alguns anos, há uns 2 anos aqui com vocês, que é uma matriz de apresentação das teorias do desenvolvimento. Essa matriz apresenta qual é o problema do qual, primeiro, qual é o problema do qual o cara partiu, depois, qual é a proposta universal, depois, quais são os seus instrumentos teóricos, depois, qual é a ontologia, qual é o modelo de homem, depois disso, qual é
que maneira ele apresenta o desenvolvimento, as suas fases dinâmicas, né? E qual é a utilidade daquela perspectiva teórica em termos de resolução de problemas empíricos, né? Então eu vou colocar isso lado a lado, tem uma visão geral sobre o que são esses dois autores. E a última parte, isso seria uma parte onde eu vou apresentar, vamos ver se conseguimos chegar até lá, se é um curso que é pegarmos então o desenvolvimento propriamente dito, o que acontece de 0 aos 4 meses, o que acontece aos 3 meses, o que acontece aos 5 meses, né? E aí de um lado vem Bowlby dizendo o que está acontecendo naquele momento, e do outro lado, do comparativo, o que o Winnicott está dizendo que está acontecendo naquele momento, né? Então é isso que eu vou apresentar, e para já dar mais ou menos o final do curso, né? Para já dizer qual que é o elemento, né? Basicamente, Bowlby é um cara que se forma dentro da perspectiva kleiniana, aceita a tese ou a suposição kleiniana de que as crianças estabelecem relações com o objeto, relações com o outro, e, portanto identificam o outro quanto o outro desde muito cedo, né? E isso é o que Bowlby pega de Melanie Klein como uma das suas influências mais importantes. E depois ele critica Melanie Klein e a própria psicanálise por não considerar o ambiente, não considerar os acontecimentos da vida real, por assim dizer, né? E para poder então metrizar essas coisas e apresentar isso de um modo científico, ele se apoia na etologia, né? E usa parâmetros, métodos de observação empírica próprios das ciências duras, né? Onde você tem dados objetivos sendo pesquisados, analisados com grupos de pessoas, né? E assim você pode, com um controle estatístico, dizer, na média, acontece isso, né? Então o Bowlby faz isso. Winnicott, por sua vez, critica justamente Bowlby por usar observação desse tipo e por usar estatística, né? Ele acha que não é assim que nós conseguimos as informações mais precisas e mais interessantes sobre o que é o desenvolvimento do ser humano, né? E as críticas de que quando Bowlby fez isso, ele deu uma simplificada de utilidade pública, que tem utilidade pública importante, mas ele simplificou por demais os processos, né, de entendimento, e acabou excluindo disso uma certa importância da fantasia inconsciente, uma certa importância da sexualidade, uma certa importância de uma série de elementos que são típicos ou característicos da perspectiva psicanalítica. Então esse quadro que eu quero mostrar para vocês, certamente isso não tem a ver com dizer que o Winnicott é melhor que o Bowlby, mas tem a ver com qual é a utilidade de Bowlby, de como que ele tem sido usado atualmente em diversas pesquisas, e qual seria a proximidade e a relação que o Winnicott tem em relação a essa teoria em geral. Então ele é um curso que parte ou apresenta questões genéricas, amplas, teóricas, e vai afunilando, né, até que no final a gente poderia até falar do que acontece com um recém-nascido, né, o que supomos está acontecendo com o recém-nascido, o que é cuidar do recém-nascido, e assim por diante, né? Essa é a estrutura geral do curso. E nós vamos então, o material, como costumo fazer, nós vamos ter uma pasta, né? Nessa pasta, essas aulas todas que são apresentadas em PowerPoint estão colocadas para vocês, disponibilizadas, né? E as referências bibliográficas também estarão todas disponíveis para você. Dentro das referências bibliográficas nós temos, a maioria dos textos estão em inglês, um ou outro em francês. Como eu sei que nem todo mundo tem domínio sobre isso, então as partes principais que nós vamos utilizar em sala de aula, né, eu traduzi uma grande parte, Marcos Antônio traduziu uma outra, então nós vamos ter esse material em português que a gente pode utilizar para acompanhar a leitura aqui nas nossas aulas. De qualquer maneira, tanto o texto original quanto os textos em português também estarão disponíveis para vocês nas pastas, né? E acredito que esse material reunido apresenta um material muito consistente, amplo,
para dar conta do que é a teoria do apoio do Winnicott. Eu cheguei um pouco correndo, fico no porta-malas do meu carro, uma série de livros. Bom, metade vou usar, já escrevi, outra metade não. Mas é interessante ver os livros, eu vou trazer, se a gente tiver tempo de fazer um intervalinho, eu pego no carro e trago para vocês darem uma olhada nesse material. Bom, ao longo do curso a gente vai se conhecendo, né? Vamos conversando um pouco, então, como temos muita coisa para trabalhar, temos muita coisa para desenvolver, eu engoli aquela parte em geral que tem dos cursos, que é cada um se apresenta, cada um fala a pesquisa que está fazendo. Eu vou engolir um pouco essa parte, né? Acreditando que o nosso convívio, a nossa proximidade vai nos aproximando de uma maneira mais direta, mais pessoal, tanto vocês, entre vocês, quanto comigo, né? Ao longo do semestre eu costumo fazer alguns eventos, são geralmente eventos feitos lá no Carolina Bora, com gravação, transmissão online, e depois esse evento fica disponível na rede YouTube. Esse curso dessa primeira aula vai estar disponível para vocês utilizarem, mas é para uso caseiro. Por que que eu estou fazendo isso? Porque ainda não estou totalmente seguro, ainda tem um desenvolvimento a ser feito para esse poder ser material de grande divulgação, né? Então vamos trabalhando, né? Então, falando desses eventos, temos já no início do mês que vem 2 eventos importantes, tá? No caminho de estudo de Bowlby faz uma das críticas que ele faz a Freud, faz a psicanálise, é que Freud é lamarquista e que ele não se aproveitou, não tirou proveito do grande desenvolvimento do darwinismo e do neodarwinismo da sua época, né? E nós temos uma defasagem aí epistemológica importante, e se a psicanálise não fizer isso, ela está ferrada. O desenvolvimento do conhecimento não vai conseguir chegar a ser considerado uma ciência, né? E aí nesse sentido ele fala, bom, então eu vou fazer isso, que é integrar o neodarwinismo dentro da psicanálise, né? Essa é uma das críticas. Comentando isso com um colega meu, Richard Simank, que é um cara, filósofo que trabalha a história da psicanálise, ele fez o seguinte comentário en passant: Freud diz que é lamarquista, mas da boca para fora, na verdade ele é darwinista. Eu falei, legal, vem aqui falar. Né? Então, dia 3 de abril, à tarde, Simank vai fazer uma conferência sobre lamarquismo e darwinismo na construção da segunda teoria funcional de Freud, né? Lá no Carolina Bora, com comentário do Daniel Kupperman, que é colega aqui de psicanálise, que trabalha a Ferenczi. Freud e Ferenczi tinham um projeto de escrever algo juntos sobre a psicanálise e Lamarck, né? Ferenczi escreveu Thalassa, Freud escreveu um texto que não foi publicado, que se chama Visão, um dos textos da metapsicologia, que se chama Visão de Conjunto de Neurose de Transferência, e que teria o mesmo propósito estrutural, né? Então, com o Simank nós vamos ter um cara que trabalha a história da psicanálise com as fontes, a gente vai ter uma apresentação bem consistente sobre o que é esse aspecto, que é um dos elementos deste curso, né? E na semana seguinte, dia 10, aí é na parte da manhã, portanto, seria como uma das nossas aulas, tá, ok? Nós teremos então uma conferência minha sobre as teorias psicanalíticas do desenvolvimento e um comentário, uma conferência também de Maria Tereza Souza, que é uma piagetiana, professora titular aqui do departamento do PSA, que vai falar sobre esse campo das teorias do desenvolvimento. Por quê? Porque é uma discussão grande sobre se a psicanálise tem ou não tem uma teoria do desenvolvimento, se serve ou não serve como uma teoria do desenvolvimento. Então é isso que nós vamos estar discutindo, né? Há uma terceira conferência sendo preparada, que é a apresentação da teoria do desenvolvimento da dependência de Winnicott,
como uma teoria do desenvolvimento do ser, que depende de dois colegas terem agenda para poder comentar esta conferência minha. Uma é Rita Sobreira, que trabalha com o método BIC, que tem uma grande proximidade com o Winnicott, é lá do Rio Grande do Sul, né, da Universidade Federal, acho que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E um filósofo heideggeriano, que é Robson Ramos dos Reis, uma das figuras mais importantes, estudam Heidegger aqui no Brasil, que tem se interessado por essa questão do desenvolvimento do ser e também tem ficado um pouco desgostoso, digamos, do que ele encontra no desenvolvimento da Daseins-Análise, que é uma tentativa da aplicação da analítica existencial heideggeriana à psicologia, no desenvolvimento de uma psicologia fenomenológica, uma ciência que tivesse esses parâmetros assim. E a Daseins-Análise, digamos, fica um pouco vaga demais em termos dos seus instrumentos de ação. E nesse sentido, eu comentando com ele, essa é a tese que eu apresentei na minha livre docência, que o Winnicott é a realização no campo da ciência de uma psicologia de estrutura fenomenológica, analítica existencial, tá, ok? Que compõe as descobertas empíricas feitas pela psicanálise com alguns fundamentos ontológicos do existencialismo moderno. Grosso modo, o Winnicott é a realização dessa psicologia que a fenomenologia estava esperando, ou tinha como projeto para que ela fosse executada. Nessa direção, nós vamos encontrar uma coisa muito importante, muito interessante e que faz uma diferença grande no que diz respeito a fazer ciência. Em geral, ciência faz o quê? Organiza dados objetivamente apreendidos e usa métodos, usa caminhos, usa dispositivos, formulários, observação, filmagem, grupo, controle, um monte de coisas assim para pegar informações objetivas, e que não estejam misturadas com a subjetividade do observador, e há uma série de parâmetros que trabalham nessa direção, e fazer ciência é isso. E muitas das críticas à psicanálise é que a psicanálise ela não tem comprovação, ela é mais próxima da astrologia do que da física, E dentro dessa perspectiva que eu vou estar trabalhando, se a gente tiver um pouco de tempo, eu vou poder defender ou apresentar para vocês que a grande característica, fundamento, a grande inclusive riqueza da psicanálise, e sendo o Winnicott um deles, é que ela de fato constrói o seu conhecimento com dados subjetivos. E os dados, usando uma metáfora que tem sido muito útil para mim, os dados objetivos conseguem construir um ar-condicionado e deixar essa temperatura a 22 graus. Ok? Mas ela não explica se você está sentindo calor e você está sentindo frio com essa temperatura ambiente. E a psicanálise tem uma produção de conhecimento, instrumentos para não só saber se você está com frio ou com calor, mas o que fazer. Coloca uma blusinha, ou muda de sala, ou esse é lugar para você, não é lugar para você. De uma maneira muito simples, isso que eu estou colocando para vocês, mas é uma grande complexidade aí atrás para poder trabalhar com isso. Então, e agora já trago uma coisa no final do curso, enquanto Bowlby constrói toda a sua teoria do apego, apoiando-se em dados objetivos, e esse é o caminho para colocar a psicanálise no campo da ciência, ok? E esse caminho vai ser desenvolvido pelas neurociências e vai ser desenvolvido por um desenvolvimento da psicanálise que se chama neuropsicanálise, um dos grandes representantes é Mark Solms. Em junho ele estará aqui, também temos um evento assim com ele. Em vez de seguir esse caminho, nós pensaríamos, ou teríamos pelo menos um outro caminho, que é nos mantermos radicalmente, no sentido de na raiz, dentro do campo das subjetividades e da construção de conhecimento que parte, que se apoia e que constrói toda a sua utilidade e a sua validade heurística e
a sua validade empírica a partir das histórias subjetivas que são construídas. E isso é um valor, não é um defeito da psicanálise. É essa a construção, e isso pode ser defendido epistemologicamente, metodologicamente. Não é só um modo de falar, e nem é a história de que a psicanálise é o supra-sumo, é o óleo borogodó, é o bolo de cereja da ciência, é acima da ciência, da filosofia. Não é isso, tem uma especificidade aí, mesmo porque tem certas coisas que essas outras áreas ou esses outros modos de construir o conhecimento e de fazer o conhecimento também têm as suas utilidades, resolvem os seus problemas, que não são problemas que a psicanálise resolve. Então, vamos seguindo nessa direção. Depois eu passo um calendário para vocês. Nós temos aproximadamente 12 aulas, né? E vamos ver o desenvolvimento. Se tudo der certo, nessas 12 aulas terminamos esse menu exatamente complexo, completo. Se não der, no semestre que vem a gente continua com esse curso para poder dar conta dessa perspectiva de trabalho. Muito bem. Vamos então para a nossa primeira. Tá ruim, né? Acho que é melhor apagar a luz aqui. Apaga ali. Isso. Então vamos lá. O título desse curso dessa disciplina é sempre Psicanálise e Desenvolvimento, e ela tenta então compreender, analisar, estudar as teorias do desenvolvimento, seja no campo da psicanálise, seja fora do campo da psicanálise. Mas o que é uma teoria do desenvolvimento? Uma teoria do desenvolvimento é uma compreensão global, né, de como que o ser humano nasce imaturo, sem as suas potencialidades humanas, e chega até a maturidade com essas potencialidades. Sendo que esse desenvolvimento ocorre concatenado, em fases, são fases que são propostas para serem entendidas enquanto fases universais. Acontece aqui no Japão, na Grécia Antiga, junto com os primeiros modos de organização humana, e acontecerá também no futuro, né? E se o ser humano for para a Lua, né, esse processo também continua sendo válido para Marte, etc. Tá, okay? Né? Talvez se o ser humano se modificar, isso não seja tão válido, mas isso é outra perspectiva. Então, essa ideia de uma teoria geral, sistêmica, né, dividida em fases, que tem inclusive determinação cronológica, fases que em alguns autores são ultrapassadas, em alguns autores são dinâmicas que permanecem durante a vida toda, se sobrepõem umas às outras, né? Isto é uma teoria do desenvolvimento, que na psicologia temos diversas tentativas de fazer isso. Além disso, uma teoria do desenvolvimento fornece como que isso ocorre, digamos, um desenvolvimento chamado normal ou saudável, né? O que ocorre, o que deveria ocorrer em geral, né? E isso, quando você constrói isso dessa maneira, você tem também uma teoria da saúde. O que é uma criança de 1 ano, o que é uma criança de 2, o que é uma criança de 5, o que é um adolescente, o que é um adulto, quais são as suas dinâmicas, quais são os seus modos de relacionar, de que maneira que ela vê o mundo, quais são as coisas importantes, de que sustentação ambiental ela precisa. Isso, quando você tem uma teoria do desenvolvimento desse tipo, você tem uma teoria da saúde também. Mais do que isso, quando você tem uma teoria desenvolvida desta maneira, fase a fase, com as dinâmicas estabelecidas, você, com base nisso e também com os dados que a psicologia e as psicoterapias fornecem, você tem informações sobre o que acontece na doença. Quando é que o cara começou a ficar doente? Quando é que começaram os problemas dele? Por que determinado problema em tal fase do desenvolvimento gera psicose? Por que em tal outra fase gera neurose, gera borderline, enfim, tem toda... Com isso, você tem um entendimento das dinâmicas psicopatológicas. Essas dinâmicas psicopatológicas, a partir de uma teoria do desenvolvimento, também fornecem a informação para você de como é que você se relaciona com alguém que está doente de tal maneira. Ou seja, você tem informações sobre o modo afetivo como aquela pessoa funciona.
E se você, no campo da psicoterapia, vai tratar daquela pessoa, você precisa estar naquele modo de funcionamento, saber o que ela precisa para se desenvolver. E uma teoria do desenvolvimento fornece esse tipo de coisa. Há muitas teorias no campo da psicologia, no campo da filosofia, que falam sobre determinado aspecto, o que é o amor, o que é a paixão, o que é a maldade, né? O que é a inteligência, o que é a memória. E ainda que seja um conhecimento, seja no campo da filosofia, seja no campo da psicologia, importantes, né? Nem todas elas têm isso, uma proposta completa, desenvolvimento sistêmico, com todos os seus elementos envolvidos. Foi Freud e Piaget os dois que apresentaram as duas primeiras teorias plenas do desenvolvimento. Piaget de uma maneira mais detalhada, completa, mais segura, mais bem estabelecida, e Freud com uma certa intuição, aí com os 3 ensaios. Okay? E isso é uma área do conhecimento que se desenvolveu bastante, e hoje em dia nós temos uma série de manuais apresentando as teorias do desenvolvimento. Toda a teoria do desenvolvimento trata do desenvolvimento físico, do desenvolvimento cognitivo e do desenvolvimento emocional. Né? Acontece que umas tratam mais disso, outras tratam mais daquilo. Mas todas elas cuidam, porque o homem é essa unidade, né? Associada, por assim dizer, ou estabelecida, por assim dizer. E se vocês então pegam os manuais de teorias do desenvolvimento, vocês encontram 4 grandes tipos de teorias, né? As teorias psicanalíticas, e nos manuais, os 2 grandes representantes dessa teoria são Freud e Erikson. Depois as teorias da aprendizagem, teorias comportamentalistas, por assim dizer, do desenvolvimento, né, com Pavlov, Skinner, Bandura. E depois as teorias cognitivas, com Piaget, Vygotsky, atualmente as teorias do processo de informação, né, eu sempre me perguntei por que Vallon não aparecia, né? Então Vallon não aparece por 2 motivos. Um, porque ele é francês demais, comunista demais, né? E outro, porque ele está preocupado com o desenvolvimento afetivo. Os caras não sabem direito como encaixar Vallon dentro desses manuais, assim, ok? E, por fim, as chamadas teorias biológicas e ecológicas. E é interessante que nos manuais Bowlby aparece fora da psicanálise, e ele aparece como uma teoria da etologia, né? Um neodarwinismo, assim, para compreender os desenvolvimentos. Esse foi o quadro que eu encontrei, e quando encontrei esse quadro, de fato me chamou muita atenção que a psicanálise fosse representada com capítulos bem magrinhos, bem fininhos, né? Por uma ou outra indicação de Freud e por Erikson, que escreveu na metade do século passado, e nada da frente, né? E nenhuma outra referência, assim. Muito bem, ao aprofundar essa pesquisa, eu vi que de fato só às vezes aparece Anna Freud, um pouquinho Margaret Mahler. O Winnicott jamais é citado, desenvolvimentista, né? E eu achei então que para este campo de pesquisa era necessário fazer um desenvolvimento desse aspecto, que são as teorias psicanalíticas do desenvolvimento, como, digamos, uma lacuna que eu encontro nesta área do conhecimento. O estudo das teorias, ao então, me dedicar à psicanálise, ao procurar os livros que se dedicam às teorias psicanalíticas do desenvolvimento, encontrei 2 coisas interessantes. Uma, livros que se chamam Teorias Psicanalíticas do Desenvolvimento, mas na verdade é a história da psicanálise. Todos os psicanalistas estão lá dentro, como se todos estivessem falando de desenvolvimento, como se todos tivessem uma teoria sistemática, com fases assim. Não é verdade. Okay? Klein não tem isso, Klein tem 2 grandes dinâmicas para o funcionamento. Lacan é contra isso, Bion não tem isso estabelecido assim, para falar dos grandes. Okay? Então, me debruçando sobre a psicanálise, com essa definição do que é uma teoria do desenvolvimento, né, eu encontrei, próximo slide, aí um conjunto de psicanalistas que fizeram propostas efetivas, delimitadas, bem colocadas sobre, tem propostas desenvolvimentistas, né? Evidentemente Freud, e cada um deles está em vermelho, qual é o foco de entendimento
o foco de preocupação empírico desses autores. Então nós temos a teoria do desenvolvimento da sexualidade de Freud, a teoria do desenvolvimento do ego de Anna Freud, muito dentro do cenário freudiano, né? A teoria do desenvolvimento das relações de objeto de René Spitz, que não chega a se apresentar exatamente como uma teoria do desenvolvimento, mas esse primeiro ano que ele analisa, esse primeiro e segundo ano que ele analisa, é estruturante, fundamental para essas teorias do desenvolvimento, do ponto de vista do enquadro freudiano, dentro do que a gente poderia chamar da meta-psicologia freudiana. Está indo bem? Estou indo muito rápido? Né? Às vezes eu fico afobado, porque tem muita coisa para dar, me acelera um pouco. Vocês podem interromper a qualquer momento, né? Então a gente vai seguindo nesse diálogo também. Muito bem. Depois temos Erikson, né? Que foi analisando de Anna Freud e que depois migra para os Estados Unidos, e que Erikson é muito preocupado com o lugar social que alguém pode ter na vida, com a identidade pessoal que alguém pode ter na vida, e critica firmemente Freud, dizendo que Freud olhou só para o mundo dos indivíduos, o mundo interno dos indivíduos, e não levou em consideração as determinações sociais, né, para pensar o desenvolvimento. E aí então ele faz uma outra teoria, são as 8 idades do homem, né? Erikson então apresenta uma outra teoria do desenvolvimento. Os americanos gostam muito disso porque ele está mais próximo das coisas empíricas, tem um modo de falácia, e enfim, é ele que aparece como o grande representante, um avanço da psicanálise, do que nós teríamos de teoria do desenvolvimento psicanalítico. Eu completei esse quadro com as propostas de Margaret Mahler, que é uma teoria da individuação-separação, preocupada com as psicoses e com a constituição do indivíduo, como é que o indivíduo surge na sua história de desenvolvimento. Recoloquei Bowlby dentro da psicanálise, com a teoria do apego, ainda que nós vamos ver que há muitas críticas a Bowlby, como tendo se afastado de alguns elementos ou de algumas teses importantes da psicanálise, né? E o Winnicott, que então se defende como desenvolvimentista, se afirma como desenvolvimentista, mas que nós não temos ainda aí apresentado como desenvolvimentista com todas essas características. Em especial, não só características teóricas, as características descritivas. As características descritivas como é que é um bebê, o que ele precisa, que tipo de sustentação ambiental ele precisa, como é que é uma criança de 4 meses, como é que é uma criança de 6 e assim por diante. Né? São essas descrições empíricas que são as fundamentais. Só que tem o seguinte, não há descrição sem teoria. A teoria diz para mim o que é que eu devo observar, o que é que eu devo selecionar. Então, uma última observação epistemológica. As teorias, grande parte desta área, as teorias do desenvolvimento, se colocam numa posição eclética, dizendo assim: a realidade é muito difícil de ser apreendida, é muito complexa. É como se o cientista fosse um cego e a realidade fosse um elefante. E ele vai conhecer o elefante apalpando. Você apalpa a tromba, diz a realidade é assim. Você apalpa a orelha, diz a realidade é assado. Você apalpa o dente, o marfim dele, você diz a realidade é desse jeito. E o que seria a realidade dentro dessa perspectiva eclética? A soma disso tudo que compõe o elefante. Essa é a perspectiva eclética, e aí os fenômenos são estudados em termos de como é que uma criança mama, os fenômenos, e vejamos isso de diversas teorias, e vamos juntar isso, e no final, lá no futuro, teremos uma síntese dessa história. Essa é uma das perspectivas, a eclética, em relação à qual eu me oponho. Dentro da epistemologia das ciências, há uma outra perspectiva que diz o seguinte: dependendo de como você estiver olhando o fenômeno, você está vendo uma realidade e você está vendo outra. O exemplo que eu já dei um monte de vezes, repito: entra aqui uma pessoa, sobe em cima da mesa, começa a dançar e rebolar, tira a roupa, começa a jogar a roupa em vocês.
certo? Você é um psiquiatra, fala, esse cara tem um problema no cérebro, remédio nele. Né? Você é uma delegada de polícia, diz isso é uma atitude antissocial, prisão nele. Né? Você é uma psicanalista, fala voyeurista, problemas com papai e mamãe, sexualidade, análise nele. Okay? Você é um comportamentalista, fala assim, maus hábitos, vamos treiná-lo, né? A agir de outra maneira. As realidades vistas não são partes de um elefante. Cada um de vocês tem um elefante diferente. Vê uma realidade diferente. Então o que eu estou dizendo é cada uma das teorias, vamos falar de um modo geral, a princípio, cada teoria vê a sua realidade. No entanto, chega um cara como Spitz, estuda bebê e fala, olha o que acontece com o bebê quando é separado da mãe no hospital, com base na teoria das relações de objetos, investimentos libidinais, um monte de coisa assim. Um comportamentalista que não sabe nada de psicanálise, nem quer saber nada de psicanálise, fala, que interessante, cara, isso é muito importante. Ele pega o fenômeno, pode levar para a sua área de entendimento. Então, o que eu vou estar fazendo é a mesma coisa. Eu vou estar fazendo distinções do que é quando um cara olha alguma coisa e fala, você está vendo isso daqui? Puxa, muito interessante, vou usar lá em casa. E é isso que o teórico faz. Então, o estudo de diversas teorias, primeiro, evita que a gente fique numa mônada, né? Só interessa o meu autor. Depois, torna possível a comunicação, sem que você precisa fazer conversões. Você tem que fazer interpretações, transposições, importações que cobram um preço. Aquele fenômeno será redescrito dentro da sua perspectiva teórica. Isso entre a psicanálise e outras ciências, mas no caso da psicanálise também dentro da psicanálise, porque a psicanálise vive um problema, que é, ela tem um conjunto de sistemas teóricos díspares, e às vezes eles se comunicam, às vezes eles não se comunicam, né? Às vezes tem proximidade, às vezes não. Então, só dizer psicanálise não significa que nós estamos dentro do mesmo elefante. Deve ser publicado até o final desse ano ainda um artigo meu sobre esse aspecto do desenvolvimento da psicanálise, chama Comensurabilidade e Comensurabilidade, uso de paradigmas e common ground na psicanálise, não é uma esquisitão assim, né? Mas está sendo, ele foi aceito no International Journal, está sendo traduzido, vai ser publicado, e assim que ele for publicado, eu vou publicar também a versão em português. Então, eu vou discutir justamente essas questões epistemológicas que eu estou colocando para vocês. Quem precisa disso, depois vem conversar comigo, eu passo o texto. Principalmente para aqueles que fazem dentro da psicanálise, onde a sua pesquisa reúne autores que têm perspectivas teóricas díspares. Então, para você trazer uma coisa de um universo para outro, há um preço. Tá? Então, qual é o método, qual é o caminho, qual é a maneira de poder fazer isso. Okay? Muito bem, dado este quadro das teorias psicanalíticas, eu quero me dedicar, então, à teoria do desenvolvimento, como uma teoria do apego, de John Ball, e a teoria do desenvolvimento, como uma teoria da dependência de Winnicott, né? Ou nós poderíamos dizer a teoria da dependência de Winnicott como uma teoria do desenvolvimento do ser. Né? Esse é o elemento principal, fundamental das duas teorias, por assim dizer. Muito bem, esse é o quadro, né? E nosso curso começa de fato agora, okay? Com qual é a proposta desse curso. Como eu vou falar muito, estou com um pouquinho de inflamação de garganta, então eu vou pedindo algumas coisas, eu vou pedindo para um ou outro de vocês lendo para mim, tá? E aí a gente vai assim, né? Deixa eu ver quem está mais em frente. Você lê para mim essa proposta? Proposta. Nesse primeiro semestre de 2019, vamos nos dedicar a mostrar como, a partir das primeiras teorias psicanalísticas do desenvolvimento emocional, de sua associação com alguns aspectos da teoria darwinista moderna, foram feitas modificações e redescrições importantes na compreensão teórica e descritiva do desenvolvimento. Para isto, vamos retomar um estudo das propostas de John Bowlby
explicitando seu modelo ontológico, seus princípios estruturais e suas descrições, fases, do desenvolvimento emocional, bem como seus desenvolvimentos na atualidade e as críticas feitas à sua proposta, em diálogo crítico com a obra de Winnicott. Isso que eu apresentei com vocês, nós vamos trabalhar. Tem uma coisa aqui importante que eu destaquei, que é o seguinte: toda a teoria do desenvolvimento tem um modelo de homem. Esse modelo de homem diz o que é o homem estruturalmente e diz o que é o homem no seu desenvolvimento saudável. E esses parâmetros são parâmetros orientadores para qualquer prática, seja educativa, seja psicoterápica, seja profilática. Né? Importante, eu quero destacar. Isso aparece pouco nas teorias do desenvolvimento. Bom, qual é a estrutura do curso? Então, nós vamos primeiro retomar isso. Vamos retomar isso hoje, né? Já a teoria do apego como um paradigma atual das teorias dinâmicas do desenvolvimento emocional. E alguns autores defendem esse termo, paradigma, modelo. Paradigma pode ser usado no seu sentido cotidiano, é modelo, modelo, mas pode ser também utilizado no seu sentido epistemológico mais preciso, né, que utilizado por Thomas Kuhn. Aqui no caso valem os dois, vou entrar nesses detalhes, depois quem quiser isso lê esse meu texto que eu falei sobre a incomensurabilidade e o common ground da psicanálise. Common ground é aquilo que todos os psicanalistas têm em comum, ou se tem algo que um lacaniano, um freudiano, um winnicottiano, um bioniano compartilham, né? E do meu ponto de vista eles compartilham 5 coisas que Freud define como sendo fundamentos empíricos da psicanálise: o reconhecimento de que existem processos psíquicos inconscientes, o reconhecimento de que existe um processo chamado recalque, o reconhecimento de que existe um processo chamado resistência, o dificuldade de acesso ao recalque, o reconhecimento da importância da sexualidade, o reconhecimento da importância do complexo de Édipo. Dentro disso, 2 fenômenos ou fatos que acontecem nos tratamentos psicoterápicos: a transferência e a resistência. Todos os psicanalistas, ainda que possam teorizar um pouquinho diferentemente sobre o que são esses processos, estão de acordo com esses elementos. E se algum psicanalista não está de acordo com isso, está fazendo outra coisa. Né? Esse seria o que eu considero que é o common ground da psicanálise. Muito bem. Depois de termos feito esse primeiro item de uma apresentação geral, caracterização da atualidade e aspectos gerais do que é a teoria do apego, que faremos hoje, né, nós teríamos todo o desenvolvimento do curso que vai fazer as seguintes passagens. Primeiro explicar como é que surge, como é que isso é composto, qual que é a história de Bowlby, né, origem, constituição e consolidação da teoria do apego, seja com Bowlby, seja com a sua aluna Ainsworth, que consolida essa teoria do apego como uma teoria científica, Mary Mann, Peter Fonagy, são todos associados diretamente, autores associados à teoria do apego, né? Aí dentro nós deveríamos colocar Daniel Stern e Bernard Gold. O Gold menos, mas certamente Daniel Stern trabalha muito no desenvolvimento do bebê e observações de relação de mãe e bebê, como filmagens e dados desse tipo. Uma vez que a gente entenda, então, o que é a origem, constituição e consolidação dessa teoria, vamos nos dedicar às especificidades dessa teoria, os seus fundamentos, os seus instrumentos, o que é apego, o que é base segura para o relacionamento, o que é modelo interno de funcionamento, o que é uma coisa chamada experimento da situação estranha, o que são os estilos de apego. São instrumentos teóricos de compreensão disso que o Bowlby está falando, né? E depois como que tudo isso se junta numa teoria do desenvolvimento. Como que, apesar do próprio Bowlby dizer que as coisas não acontecem exatamente em fases, né, a teoria do apego é utilizada para pensar em fases ou acontecimentos que caracterizam o desenvolvimento. Né? Feito isso, apresentado, então, tendo em mãos e tendo
entendido de uma maneira consistente o que é a teoria do apego, suas especificidades, o que é a teoria do apego em termos do desenvolvimento, nos dedicamos a falar sobre certas atualidades, né, de como que a teoria do apego tem sido usada, especialmente por Daniel Stern e por Bernard Lewis. Né. São só pequenas indicações, muito rápidas, mas só para mostrar como que eles mesmos reconhecem a presença da teoria do apego naquilo que eles fazem. Okay? Em seguida disso, então, vamos às críticas à teoria do apego. Sejam as críticas na época que Bowlby escreveu seus textos ou apresentou a teoria do apego, seja nas situações atuais. Né? Em especial, vamos nos dedicar sobre dois textos específicos, Claire Sky e Bernard Lewis. Né? Nós vamos falar desses dois textos com vocês, dois franceses. Depois nós vamos nos dedicar então às relações entre proximidade entre Bowlby e o Winnicott, seja com uma literatura secundária, há um livro Bowlby e Winnicott que traz essas comparações, essas proximidades. Nós temos um desses capítulos que nós vamos utilizar. É um livro que é um conjunto de ensaios, mas tem um ensaio importante central que fala da proximidade entre esses dois autores e uma análise crítica sobre isso. E depois o próprio Winnicott comentando Bowlby, todas aquelas referências que eu disse que eu recolhi das obras completas de Winnicott, e organizar então esse diálogo em termos das suas questões, quais são suas diferenças ontológicas, quais são suas diferenças epistemológicas, quais são suas diferenças metodológicas, empíricas e práticas. Uma vez feito isso, dentro disso eu tenho que retomar um pouco o Winnicott para retomar sua teoria do desenvolvimento da dependência, com seus detalhes, né? Ainda que só indicativo, como disse para vocês, inclusive uma coisa que eu apresentei no semestre passado, um gráfico, onde você pode ver todo o desenvolvimento, né? E ter uma visão geral sem precisar ter tudo isso na sua cabeça. Né? Então, acho que hoje mesmo talvez dê tempo de eu pelo menos mostrar o quadro para vocês. Assim. E, ao final, então, eu quero colocar lado a lado um e outro para verificar o que eles entenderam, né, a partir das suas perspectivas, que realidade cada um viu e como avaliou. Né? Um ponto muito simples por exemplo, nós vamos ver a diferença de que o bebê de Bowlby é diferente do bebê de Winnicott. O bebê de Bowlby é mais maduro, né? Reconhece que existe o outro, né? E vai atrás dele. O bebê de Winnicott é imaduro, não reconhece que existe o outro e cria um outro em função da sua necessidade, com apoio do ambiente. Então, vamos ver coisas bem diferentes aí, como que isso vai acontecer. Essas diferenças não são só diferenças teóricas, evidentemente, são diferenças que implicam em não só explicações da realidade diferente, mas em práticas diferentes, suportes diferentes, seja em que área for. Bom, então vamos lá. Esse primeiro item, a teoria do apego como paradigma atual das teorias dinâmicas do desenvolvimento. Então, esse item se reflete em outros 8 itens. Né? Definição da teoria do apego, fenômenos simpatizados por Bowlby, o apego na infância e na vida adulta, como alguma coisa que isso não acontece só na infância, acontece também na vida adulta. O apego como comportamento que é impulsionado por uma tendência animal determinada geneticamente, o apego como base da saúde, as provas empíricas do comportamento de apego, a teoria do apego no quadro das teorias do desenvolvimento emocional e o que seria uma clínica do apego do outro slide anterior. Então, cada um destes itens, de 1 a 8, ele vai se desdobrando em outros, né? E a minha obsessividade me faz organizar as coisas dessa maneira, eu tenho que colocar as coisas assim, para a organização do meu pensamento, mas também do meu modo de funcionar. Mas isso, então, a gente vai apresentando assim, e se vocês têm as coisas colocadas nos seus lugares. Então vamos a este primeiro item, tá? Este é um item relativamente pequeno, mas que dá a estrutura do nosso curso, e aí vamos tentar ver um pouco isso para ver como é que a gente segue. Muito bem. Então, próximo é a definição da teoria do apego.
Você lê para mim? Então vamos lá, agora eu vou seguindo comentando cada um deles, né? Isso tudo depois vocês vão ter para vocês, né? Depois eu peço para Tiago organizar isso da pasta. Marcos devia estar aqui, deve chegar, né? Ele não vem hoje, né? Que ele tem agilidade nisso. Mas aí a gente vai criar uma pasta, essas coisas vão estar disponíveis para vocês, como fizemos nos outros semestres, tá bom? Então vamos lá, né? Uma definição da teoria do apego. É bom definir a teoria do apego como uma maneira de compreender a propensão dos seres humanos e estabelecer fortes vínculos emocionais com os outros seres humanos, específico e de explicar as muitas formas de perturbação e distúrbio da personalidade que ocorre após a separação e a perda desses vínculos. A ameaça e a experiência da separação causam... Então, a primeira coisa é esse fenômeno. Bom, esse é um campo ok. Se o cara fornece isso, ele está oferecendo uma grande contribuição para a ciência, para a psicologia em geral, e se fornece isso dentro da psicanálise também, né? Então, esse primeiro, quando o Bowlby é apresentado assim, né, ele nos seduz a querer entender o que ele fez, porque isso é muito útil para a compra dos trabalhos de profilaxia, os trabalhos de cura, os trabalhos, as atividades de ensino e até mesmo as atividades de assistência social. Essas são as ações mais diretas, né, que a gente pode pensar com relação a esse tipo de perspectiva, né? Agora um pouco da especificidade, né? Vocês vão ver que envolve uma presença da questão da separação da criança em relação à mãe, é um dos elementos mais importantes, né, da sua perspectiva, do seu modo de pensar, das suas preocupações. Continua. A ameaça e a experiência da separação causam uma sequência de comportamentos e sentimentos de ansiedade, protesto, raiva, desespero, depressão e... Isso é uma sequência, né, que ocorre com relação à separação. Pode ser a separação do bebê, pode ser a separação do adulto. Primeiro, protesto. Depois, depressão. Depois, desespero, ou às vezes desapego, chamado assim, né? É essa dinâmica, né? Essa dinâmica estrutural, esta é a lei, por assim dizer, do ponto de vista dele. Continuando. E finalmente, de desapego emocional. Finalmente, de desespero emocional. De desapego emocional. Desculpa, de desapego emocional. Os conceitos estão essencialmente construídos para explicar por que os seres humanos tendem a estabelecer laços fortes, seletivos e duradouros, e como há descontinuidade, criador emocional e, consequentemente, psicopatologia. Bowlby sempre se esforçou para explicar as observações clínicas, mas também para alcançar maior conferência e precisão na correlação da observação feita em ambientes clínicos e empíricos. Bowlby estabeleceu a possibilidade de fazer observação objetiva, né, com grupos, controles, com estatística, e isso aparece como uma grande vantagem, né? Inclusive isso atenderia a uma das grandes críticas feitas à psicanálise, que não tem como fazer comprovação alguma, observação objetiva alguma, né? E o que eu vou estar mostrando aqui é que, ok, isso tem a sua validade, mas o fato de a psicanálise trabalhar no campo subjetivo e não desta objetividade, não é um defeito da psicanálise, é uma característica rica da psicanálise, que isso me possibilita entender coisas que este modo objetivo não permite. Sim. Quando eu leio descontinuidade criadora, eu fiquei pensando se acho que a psicanálise francesa vai pensar na descontinuidade de uma outra maneira. Como talvez evidência de um sujeito do inconsciente. A gente poderia pensar assim. Eu diria o seguinte: toda ciência começa, né? Também. Posso dar um recado? Sim. Gente, bom dia. Eu sou Vera Paiva, você já me conhece, professora há 35 anos aqui nesse instituto, e membro
da rede não cala de professores dedicados à violência de gênero nessa universidade. Tá? Vocês devem ter recebido no que comunica um convite para um seminário que começa agora às 10h30 no Bloco G, onde nós vamos estar discutindo as vésperas de um ano da morte da Marielle, que eu não preciso falar, porque já está bem divulgado o que aconteceu nos últimos tempos, nessa conjuntura, a experiência da produção da gênero como categoria de análise, certo? Tá? Social, que na nossa opinião é relevante para as práticas profissionais e para a pesquisa, né? Foi uma revolução epistemológica do final do século XX, inegável neste momento, né? Só a gente vê o que está acontecendo no Brasil. Tá? Então, às 10h30 está começando a conferência do professor Gustavo Venturi, da FEFELESH, que vai divulgar e vai discutir os dados recolhidos na Universidade de São Paulo sobre violência de gênero, homofobia, racismo e discriminação com base nessa área. Ele é especialista nisso na FEFELESH. Em seguida, até o meio-dia, nós vamos discutir e ouvir a pesquisa trilhar que foi feita aqui pelos jovens, no Instituto de Psicologia, para lidar especificamente com essas questões de discriminação aqui. À 1h30, depois tem almoço, à 1h30 da tarde, vai ter a conferência da professora Ana Flávia, que é consultora da OMS, professora de Medicina Preventiva da USP, especialista em violência de gênero e violência contra a mulher. Vai falar sobre o que é a categoria de gênero e contar um pouco dos resultados de pesquisa nessa área. E das 2h30 às 4h nós vamos ter 3 rodas de conversa, uma que chama Eles por Eles, reconhecendo que os homens são parte do problema e, portanto, parte central da solução. É uma conversa só entre homens, se quiser, né? Uma outra oficina que vai chamar Gêneros e Feminilidades e Masculinidades Subalternas, certo? Ou subalternizadas ou hegemônicas, que eu vou coordenar, tá certo? Para pensar um pouco esse tipo de experiência, e uma outra roda de conversa com mulheres encarceradas e sua experiência de gênero na cadeia. A gente acha, em nome da rede, que a universidade não é só assistir aula, fazer prova e ter nota. A experiência da universidade que não passa por esses encontros interdisciplinares não está completa, na nossa opinião. Vocês estão na melhor universidade do país. E nós estamos trazendo pessoas que sabem sobre o que estão falando. Então, vocês estão convidados a comparecer o professor também no Bloco G, a parte da conferência. As oficinas vão ser aqui, a gente vai dizer. Então, sejam bem-vindos em nome da rede. Muito bem. A questão de continuidade e descontinuidade é uma questão de como que a ciência progride, como que o conhecimento progride. E você pode usar esse termo em termos, digamos assim, não é um conceito. A continuidade e descontinuidade não é um conceito. Ele é um modo de falar das coisas, né? Não é, continua, não continua, é igual, é diferente. E nesse sentido nós temos a pergunta sobre, aí dentro da psicanálise, quando você está se referindo à psicanálise francesa, né, que é, bom, o que significa a obra de Freud, que desenvolvimentos temos aí, qual que é a posição da obra de Lacan em relação à obra de Freud, o que continua, né? A própria proposta de Lacan do retorno a Freud, que do ponto de vista de Pontalise é um retorno sem volta, né? Um retorno a Freud por mim, sem volta, né? É assim que Pontalise escreve no centenário de aniversário do nascimento de Lacan, no jornal comemorativo. Então, a questão da descontinuidade e continuidade, eu diria que é uma questão sobre como é que o conhecimento se desenvolve. De uma maneira mais ampla, eu diria que a psicanálise se desenvolveu, evidentemente, né? E você tem desenvolvimentos, digamos, mais próximos da sua origem, Ferenczi fez, que Adam fez, né? Que depois você tem desenvolvimentos do que Klein fez, né? Desenvolvimentos do que Bion fez, do que Klein fez, do que Lacan fez, né? Todos esses desenvolvimentos, eles implicam em ampliações ou coisas novas. Nessas ampliações ou coisas novas, tem certas coisas que são colocadas, onde tem coisas que ficam velhas e erradas, e
coisas só ficam velhas. Né? E numa história da psicanálise, então, acho que talvez esse meu artigo que eu falei para isso interessa, que é a história com o que continua, o que não continua. Né? E temos uma discussão que foi lançada aqui no Brasil, com a história do tem revolução, não tem revolução dentro da psicanálise. De uma maneira mais simples, eu vou dizer, é inegável que Melanie Klein fez uma revolução na psicanálise. É inegável que Lacan fez uma revolução. É inegável que Bion fez uma revolução. Revolução em que sentido? Grandes transformações, né? Inserção de novos conceitos, muitas coisas novas sendo colocadas, possibilidade de ver novos fenômenos, possibilidade de tratar de novos fenômenos clínicos. Por exemplo, a possibilidade de tratar de psicóticos, que não era uma possibilidade quando Freud fundou o método psicanalítico de tratamento. Então, todos esses significam, eu poderia chamar assim, de uma maneira geral, como revoluções na psicanálise. Né? No entanto, uma coisa é uma revolução do tipo que Einstein fez na física, outra coisa é uma revolução, digamos, que não tem essa mesma naipe. Né? Einstein modificou fundamentos estruturais da física. E no caso da psicanálise, nós temos uma discussão se isso foi feito ou não foi feito. Então, ok? É a questão se nós temos novos paradigmas na psicanálise. Alguns autores vão defender que temos Klein paradigma, Bion paradigma, Lacan paradigma, Winnicott outro paradigma. Outros autores vão defender que tem paradigmas freudianos, dentro do qual ficam Klein, Bion, até mesmo Lacan, e Winnicott seria um outro paradigma. Né? Eu não vou entrar nessa discussão, não é a discussão do nosso curso, né? Mas eu diria, eu não estou muito preocupado em dizer se há ou se não há uma evolução, mesmo porque para fazer uma avaliação dessa você precisaria estar muito fora do campo, já ter passado muito tempo. Né? Tem alguns autores que falam ainda que a revolução darwiniana ainda está acontecendo. Né? Então nós não temos talvez distância temporal, cronológica, histórica para poder avaliar se temos ou não uma revolução. No entanto, nós podemos avaliar qual é a validade heurística, qual é a utilidade de uma teoria. Né? Então eu te pergunto, ou posso fazer a seguinte pergunta: com a teoria das psicoses de Lacan, eu trato bem ou mal o psicótico, comparado com uma teoria comportamental, comparado com uma teoria winnicottiana, comparado com uma teoria do apego, com uma teoria de Margaret Mead. Né? E aí eu teria parâmetros, digamos, empíricos, parâmetros clínicos, né? Para poder dizer, tanto para fazer uma avaliação se é eficiente ou não, validade heurística, né? Quanto para fazer uma avaliação tipo, puxa, com essa teoria eu consegui enxergar uma coisa que eu não enxergava antes, o lugar do pai para o bebê. Então é nesse sentido. Né? Então, para avaliar a questão da revolução ou das grandes continuidades e descontinuidades, eu diria que dentro deste curso e dentro do que eu estou fazendo, eu estou sem óculos, sou bem duro. Tá? Para avaliar como é que é isso, como é que é aquilo, a diferença entre isso e daquilo, assim, aí os meus óculos funcionam bem. Então eu vou estar trabalhando talvez mais dentro disso, dentro de Bowlby e de Winnicott, né? Sem essa perspectiva de avaliação histórica, crítica, epistemológica. Ok? Muito bem. Então, a teoria do apego, ela é um pouco essa perspectiva, né? Vamos ler o próximo slide, vocês vão ver um pouquinho melhor o que esse primeiro slide faz. A teoria do apego aqui, da ligação, como é que nós nos ligamos com o outro. Como é que o ser humano se liga e estabelece laços fortes. Teoria do desenvolvimento afetivo do ser humano. Mas há uma especificidade nisso. Nesse sentido, todos os psicanalistas se dedicaram a analisar como é que o ser humano se liga. Não há um psicanalista que não tenha feito isso, desenvolvimento emocional. Agora há uma especificidade do modo como o Bowlby vai entender como é que essa ligação, como é que é o motor dessa ligação, o que impulsiona o ser humano a ligar-se. Próximo slide. Você vê também?
Eu queria sair para ver, porque acho que tem um pouco a minha tese. Tudo bem, fique à vontade. Tá bom. Obrigado, professor. Licença. O campo de fenômenos privilegiados pela teoria do apego. John Bowlby, 1907-1990, é juntamente com Mary Ainsworth a fundadora da teoria do apego. Nessa teoria, Bowlby tentou explicar o modo como as crianças estabelecem laços com suas mães ou cuidadores e explorou as consequências dos laços interrompidos. Aí a Bowlby falando, né? Então nós vamos trabalhar muito para trazer os autores. Né? Estou usando o termo apego para significar um padrão de comportamento que é a busca de cuidado e a dedicação a cuidados de um indivíduo que sente que é menos capaz de lidar com o mundo do que a pessoa a quem estão procurando para receber cuidados. Ele começa a apontar alguma coisa, aponta para a questão da dependência, aponta para o impulso para estar com o outro. Bowlby vai considerar que isso é uma coisa que acontece com o recém-nascido, mas também que acontece na vida adulta. Né? Isso não é só um fenômeno da infância, okay? Que é o que diz o próximo slide, que a gente não precisa ler, que é o apego na infância e na vida adulta. Muitas coisas, às vezes, em função do nosso tempo, passando de uma maneira um pouco rápida, assim, mas que depois vocês podem pegar, e tudo isso tem aonde que Bowlby está falando, aonde que digamos, a documentação bibliográfica, né, que sustenta tudo isso que eu estou falando. Né? E o próximo item 1.4, né, que aí vai dar a característica essencial, fundamental do que é que Bowlby está propondo. Né? O apego por um comportamento impulsionado por uma tendência da espécie determinada geneticamente. Bowlby, 1969-1992, começou reconhecendo que o apego é um imperativo biológico enraizado na necessidade evolucionária. A relação do apego com o cuidador ou cuidadores é fundamental para a sobrevivência e desenvolvimento físico e emocional do bebê. Dada a exigência de vinculação, o bebê deve adaptar-se ao cuidador, excluindo defensivamente qualquer comportamento que ameace o vínculo de apego. Aqui tem um elemento fundamental, essas datas 69 e 82, né, da trilogia Attachment and Loss, Separation, por exemplo, onde o Bowlby apresenta a sua perspectiva. A ideia básica é a seguinte: o ser humano, a espécie humana, dentro de uma perspectiva darwinista, se liga ao outro, porque se ligar ao outro garante a sua existência, né? E esse é o grande impulso para se ligar ao outro. Né? É uma questão darwinista, é uma questão da constituição da espécie. Okay? Isso vai em oposição à ideia de que o ser humano se dirige ao outro por causa do prazer. Né? Ele busca o prazer. Aqui Bowlby está dizendo, o outro é mais importante que o prazer para garantir a existência. Nós já temos antes de Bowlby o Ronald Fairbairn, que já vai falar isso da seguinte maneira: a libido procura objeto e não o prazer. Que é essa mesma perspectiva. Dentro de Fairbairn, a libido procura objeto porque o objeto é mais importante para a sobrevivência da espécie do que o prazer. Isso já está em Fairbairn, okay? Que tem as suas diferenças com elementar. É interessante ver Bowlby surgindo, né, nesse cenário, né, no diálogo com esses autores. Assim. Então esse é o grande elemento que vai fazer com que Bowlby tenha alguma coisa nova, importante, seja muito reconhecido, e é também esse elemento que vai fazer com que ele seja criticado, com que ele seja expulso da psicanálise no seu tempo, digamos assim. Esse é o elemento que nós vamos tentar analisar com vocês. Né? Seguindo mais um pouco, então, o apego é o que garante a sobrevivência, mas é também um modo de apego que constitui a saúde. Né? Apego com base na saúde. O trabalho de John Bowlby sobre a ligação primária entre a criança e a mãe marca um momento decisivo na
história da psicologia infantil e da psiquiatria. A ideia defendida pelo autor baseia-se na qualidade dos cuidados que uma criança recebe durante sua primeira infância, o que é crucial para o seu desenvolvimento futuro. Parece que a criança deve experimentar uma relação calorosa, disponível e contínua com uma figura estável dos pais, com as quais pode constituir-se uma base segura para o seu desenvolvimento. As ameaças ou interrupções desses elos despertam emoções dolorosas na criança, sendo fonte de estudos psicopatológicos. A ideia de Bowlby é simples. O ser humano nasce, tem uma tendência para encontrar o outro. Quem é esse outro? Pode ser a mãe ou qualquer um que dê segurança. Dê segurança o que é? Protege e atende às necessidades da criança. Nesse relacionamento acontece um monte de coisas, a criança sente que aquela pessoa lhe dá segurança. Tendo segurança, a criança cresce e pode ir expandindo o seu mundo. Né? É essa a ideia básica e as dinâmicas todas que estariam aí envolvidas. Em termos gerais, já trazendo um comentário, o Winnicott diria, certinho, tá ok? Vamos ver mais de perto. Vamos ver como é que é isso, como é que é esse encontro com o outro, como é que é esse encontro com você, que segurança é essa, do que você exatamente está falando, que necessidades são essas, tá ok? Como é que é? A criança cria ou encontra a mãe, né? E cria e encontra de que jeito, né? Como é que é o mundo da fantasia da criança, como é que é o mundo inconsciente da criança, enfim, eu diria que o Winnicott pega essa formulação que está sendo feita aqui, que eu estou apresentando para vocês, que não deixa de ser válido, e talvez isso aqui é útil para política de saúde pública, tá ok? A teoria do objeto subjetivo, da ilusão de onipotência de Winnicott não é muito útil para teorias de política, a não ser que você transforme isso em alguma coisa que seja de fácil administração, entendimento fácil. Eu fui num hospital, tinha uma aula prática de psicopatologia, aquelas aulas clássicas de representação de paciente, aí depois tinha uma discussão teórica. E aí me chamou muita atenção que eles fizeram um protocolo de alta clínica a partir da teoria do apego. Mas está sendo usado. Eu vou trazer. Negócio, assim, é bem protocolar nisso. Você vai avaliando como é que está a questão da segurança, do apego e tal, do paciente psiquiátrico, adulto. E aí, a partir disso, eles avaliam ou não a... Com Bowlby, você consegue fazer um protocolo. Com Winnicott, você precisa de uma pessoa que entende do outro com intimidade para saber se o cara pode ter alta ou não. Um enfermeiro, né? Qualquer um é capaz de talvez dar um tiro, não sei se não é qualquer um, mas é uma coisa bem tem protocolar, okay? Então objetivo, assim, isso pode ser útil, né? Isso tem sua validade, sua utilidade, né? Então é muito em que dimensão a gente está e como que a gente está trabalhando, né? Então isso é importante quando a gente vai falando da atualidade, né? Então eu tenho 1 ou 2 livros sobre a clínica do apego, né? Então, na França tem sido muito utilizado. Muito, né? Tem sido muito utilizado. Assim, né? O próprio Bernard Gose, assim, que esse semestre acho que está dando, falando sobre o apego, no seminário dele. Né? Muito bem. Mas aí uma outra coisa interessante. Dizer que uma criança se liga à mãe, depende da mãe, procura a mãe, não é a mesma coisa que dizer que nós temos uma tendência inata instintual a encontrar o outro. Ou seja, a palavra apego, ela se refere ao mesmo tempo a um fenômeno empírico, observável, mas se refere a esses elementos epistemológicos de o impulso do apego é instintual. E no caso, nós estamos vendo pelo menos aqui no Winnicott, o impulso do apego não é instintual em termos biológicos. Ele faz parte da essência de ser. E isso dá uma diferença epistemológica significativa. Talvez seja isso que afasta o Bowlby da psicanálise, exatamente. Esse é um dos elementos. Até porque o inconsciente da mãe também não algumas coisas ficam enfraquecidas. Depois o Laplante vai pegar e vai fazer todo um outro. Então, aí está todo o diálogo com o Bowlby, como
há uma tentativa de recuperação ou de trazer de novo o Bowlby para dentro da psicanálise, né? Não trabalharemos muito essas tentativas, né? Trabalharemos primeiro para tentar entender o que ele fez e as críticas gerais e o estado que estamos, né? Muito bem. Um ponto importante é que Bowlby fez isso, mas ele também encontrou provas empíricas sobre isso, né? Que é isso que eu quero falar no próximo slide, né? As provas empíricas do comportamento de apego. A intuição de John Bowlby e, em particular, de Mary Ainsworth. Então, a Mary Ainsworth foi uma aluna, ela começou a fazer pesquisa, depois pediu para fazer pesquisa junto com Bowlby, fizeram pesquisa juntas, e Mary Ainsworth, ela criou pesquisas empíricas, foi para, acho que, Uganda, enfim, criou pesquisas assim de observação mesmo, né, objetivas, com estatísticas, e isso forneceu, digamos assim, as provas empíricas de como que aqui está funcionando. O que torna possível, por exemplo, construir um protocolo dessa maneira que você está falando, né? É ter imaginado uma situação experimental destinada a verificar as diferenças interindividuais entre as crianças e suas relações de apego com suas mães. Essas é o que ela chama de situação estranha. Pega uma criança, fica ali com a mãe sai por 3 minutos e depois a mãe volta e ela observa o que acontece com o bebê e registra e interpreta o que aconteceu com o bebê com a teoria de Bowlby, porque uma coisa é você descrever, outra coisa é você interpretar os dados, né? Então o bebê virou o rosto, né? Você interpreta, o bebê se afastou da mãe, ou você interpreta, o bebê está procurando a mãe, ou você interpreta, o bebê está descansando. Você pode interpretar. Continuando. O mais contundente nesses estudos é a hipótese de transmissão da ideia de que a mãe tem seus próprios laços afetivos precoces com a criança, levando a padrões semelhantes de apego. Esse é um outro elemento importante, porque o que a mãe oferece, a própria história da mãe, né, a história dos pais será importante, né? Aí é uma maneira de trazer qual que é todo o universo inconsciente da mãe, como estando presente na constituição desses modos como o apego se estabelece. Agora, se muitos psicanalistas já haviam privilegiado a importância das primeiras relações infantis e figuras parentais, eles estavam sobretudo preocupados com o nascimento da vida psíquica do ponto de vista da sexualidade humana, sem demonstrar como o jovem está presente na vida social, parceiro ativo desde seu nascimento de vínculos com seus próximos. Isto suscita na mãe, de acordo com Bowlby, o parceiro privilegiado, condutas de proteção e de intimidade, tributária, por sua vez, dos laços que ela mesma formou com seus próprios pais. Isso aqui é importante tanto pelos fatos empíricos quanto pela inclusão do universo parental na compreensão de como se estabelecem esses vínculos de apego, né, ou apego, né? Continuando agora, isso é uma história. Uma coisa é você se preocupar com esses fenômenos. Outra coisa é você introduzir esse impulso espiritual, darwinista, como motor desses fenômenos. E aí nós temos uma diferença ontológica muito grande, né? Então, isso que eu quero falar então no próximo slide. Até porque ele naturaliza a atividade. Exatamente. E as mães que não deixou de fora? As mães, digamos que, num certo sentido, faria parte de todo ser humano esse impulso. Então. Não tem, se uma mãe não pode cuidar de um bebê, é porque ela teve, esse impulso foi destruído, estragado, aconteceu alguma coisa assim. Se envolveria uma patologia, né? Também. Bom, reconhecido esse quadro, que nós vamos detalhar um pouco para frente, e reconhecidos os aspectos gerais desse quadro,
Só quero apontar para esse fato de que Bowlby tem sido considerado como um paradigma atual do trabalho no hospital, um monte de trabalho, não é só na França, nos Estados Unidos. Então, em muitos lugares do mundo ele tem sido considerado assim, pela sua aplicabilidade, pela sua objetividade e até mesmo por uma certa facilidade e simplicidade, né, em como olhar para essas coisas. Continuando. Não enxergo. Não enxergo. Então, a Marília lê de novo. Ludmilla. Vamos lá, né? Vamos lá. Teoria do apego no quadro das teorias de desenvolvimento emocional. As teorias de Bowlby inspiraram um grande campo de pesquisas, variando da compreensão das relações de apego entre os bebês e suas mães aos efeitos do mundo e da cultura dos laços sociais da vida adulta. Suas ideias não apenas inspiraram pesquisas no estudo psicológico, mas também nos campos etológico, transcultural, antropológico e sociológico. Então, esse é o primeiro ponto de como que isso, o desenvolvimento dessa história, aplicabilidade, uso, tudo, né? Ok, reconhecemos que esse é uma matéria a ser cuidada, a ser entendida. Esse é um ponto a ser considerado naquilo que estamos fazendo. Continuando. Um paradigma atual. Esses pesquisadores, Bowlby e Ainsworth, trouxeram um rigor empírico ao estudo dos vínculos humanos mais íntimos, dando uma riqueza de conhecimento sobre as relações entre pais e filhos, sobre o mundo interno e a psicopatologia, que fizeram da teoria do apego o paradigma dominante da psicologia desenvolvimentista. Interessante que isso seja afirmado assim, né? Um paradigma dominante. Em um certo sentido, ele de fato tem uma amplitude de uso e de presença maior que o Winnicott. Ainda que o Winnicott não seja pouca coisa, seja um autor super interessante, que tenha sido utilizado e está presente em uma série de pesquisas, assim. Mas há mais dificuldade de, digamos, mostrar que o Winnicott é cientista do que mostrar que Bowlby é cientista. Mais dificuldade. Né? Bom. Tem uma outra baseada em pesquisa nos diz mais sobre como nos tornamos quem somos. Evidentemente, quem escreveu isso gosta bastante de Bowlby, né? Está identificado. O que é interessante, para a gente, a melhor maneira de para entender um autor, a gente tem que gostar um pouco dele, né? E é melhor quem escreve sobre o autor, que gosta bastante dele, possa defendê-lo desta maneira. Isso dá esse quadro. Agora eu vou fazer uma pequena frase que mostra o que é a clínica do apego. É uma frase simples, né? E vocês vão ter a dimensão do que é isso. Continuando. Clínica do apego. O papel do terapeuta é análogo ao de uma mãe que fornece ao seu filho uma base segura a partir da qual explorar o mundo. Se você entende como é que o apego funciona, como é que a mãe tem que fazer, está tudo resolvido, né? Eu volto a dizer, o Winnicott diria, legal, vamos ver mais de perto, porque a situação não é tá que nem a Fernanda, consegue enxergar bem, está vendo de longe, né? Precisa enxergar mais de perto para ver as especificidades disso. Sim. Muito. Então agora nós passaremos para o item 1, né, da nossa sequência de 8 itens. Deixa eu aqui do lado. Origem, constituição e consolidação da teoria do apego. Aí dentro vamos ver a história de Bowlby, a história pessoal, a história de trabalho, a sua história de formação e a sua história também de pesquisa, né? Tá, depois vamos ver como é que Bowlby se torna psiquiatra, vamos ver como é que Bowlby faz a sua formação em psicanálise, com o que ele trabalha, quais são os contatos que ele tem, quais são os professores
professores que ele tem. Isso custou um longo tempo e os resultados implicariam um curso inteiro, mas nós vamos fazer uma coisa mais curta para os nossos objetivos. Assim, né? E depois, dentro disso, as críticas que o Bowlby faz à Melanie Klein, à psicanálise, e aonde o Bowlby apresenta, quais são os textos principais, o Bowlby apresenta suas propostas, e um pouco depois como é que Ainsworth faz para... há uma frase que diz mais ou menos o seguinte, por um dos filhos de Bowlby: Bowlby sem Ainsworth seria uma certa sombra. Ainsworth sem Bowlby não seria nada. Essa conjunção, né, que vai dar todo esse campo de possibilidade de pesquisa sendo feitas dessa maneira. Seguindo. Então, vamos para o item 1. Eu vou passar aqui rápido isso. Tá? E depois vocês veem os detalhes e veem os livros onde tem esse material. Bowlby é de uma família de classe média alta, uma família que tem tradição de participação e de formação militar. Os encontros de Bowlby com a mãe moram em Eruxá, ok? Que a babá traz as crianças para ver os pais, para ver a mãe, e depois já volta para cuidar das crianças. A casa era estruturada de uma maneira onde no andar de cima ficavam as babás e as crianças, depois o resto da casa, e tinha uma governanta e subbabás, por assim dizer. Okay? E era assim que a casa era organizada. A governanta cuidava da casa, do modo geral, das crianças maiores, e as outras nurses cuidavam das crianças pequenas. Okay? Essa estrutura. São 6 filhos, 2 crianças iniciais, 2 meninas, 2 meninos. O Bowlby é o 4º filho, e depois mais um menino e uma menina. Então eles chamavam the girls, the boys e the babies. Assim que eles se denominavam. Bowlby, com 4 anos, a babá foi embora. Ele comenta pouco sobre isso, mas em alguns momentos ele fala como as crianças são indefesas, eles podem ser muito traumatizadas, e que a perda de uma babá pode ser mais importante do que alguma coisa, um acidente, coisas assim, né? Então tem esse fato na vida de Bowlby como uma coisa importante, que é a perda da babá. Bowlby estuda em casa até os 6 anos, 5, 6 anos, depois vai para uma escolinha, né, estuda um pouquinho, depois vai para um colégio interno, né, e com 14 anos ele vai para o Royal Naval College. Vida militar, vai se formar como militar. E ele fica ali até os 17 anos, né? Passa, acho que se não me engano, 6 meses dentro do navio na costa do Pacífico, ali circulando, vida militar. E ele tinha um modo de ser, uma estrutura muito regrada, militar, assim, né? E depois ele faz um ano de preparação, ele resolve fazer medicina. E vai fazer então medicina com 18 anos no Trinity College em Cambridge para fazer medicina. E ali o que ele escolhe para fazer medicina é uma medicina que tem 2 fases, né, o triplos, que ele chamava, a fase que era dividida em 2 partes que ele podia escolher. Na parte 1 ele faz ciências médicas e na parte 2 ele faz ciências morais. Já no curso de medicina ele tem muito contato com professores que entendem de psicanálise e que criticam a psicanálise, né, sempre essa presença muito constante de professores nesses 2 aspectos. Assim, a psicanálise se apresenta nesse momento como uma das perspectivas importantes do desenvolvimento da psicologia e da psiquiatria na Inglaterra. Terminando a faculdade de medicina,
Bowlby tem um ano extremamente importante para ele, que ele fica como professor voluntário, ele fica 6 meses em escolas para crianças desajustadas, por assim dizer. Né? Primeiro é uma escola chamada Bideiros, que é uma escola progressista de princípios da Maria Montessori para educação, liberdade, experiência, contato com as coisas, criatividade. Né? Ele cuidava do jardim, fazia coisas assim com os alunos. E depois o Prior Gate, que é onde Bowlby reconhece que foi uma das coisas mais importantes da vida dele, onde ele tem contato com crianças delinquentes, enquanto crianças delinquentes têm pouco afeto, e isso marca profundamente. E esse será o tema da sua vida, por assim dizer, a separação e a delinquência. Né? E ao verificar a história dessas crianças que são delinquentes, né, ele verifica que sempre tem explicações, histórias de separação contundentes, né, e depois disso ele vai teorizar sobre isso. Bom, deixa eu ver quantos slides. Vai passando os slides. Aqui então tem. Vou da estrutura do Bowlby, deixa eu ver até onde a gente vai. E aí nós iríamos seguindo então, comentando cada um da sua formação, na parte de formação em ciências morais, por assim dizer. Ele também tem contato com psicólogos, com gente que faz pesquisa sobre QI, que faz experimentos. Isso coloca em contato com a psicologia, os trabalhos experimentais. Mas terminando a residência, Bowlby, ele não quer ser só médico. E ele acha esse aspecto da psicologia muito pouco. O pai dele morre em 1929, nesse sentido ele se liberta um pouco do que o pai esperava dele, por recurso próprio, e Bowlby então começa a fazer sua residência médica, slide 29. Então isso são todos nós iríamos. Não, está errado, volta. Mas mantém aí, tá? Acho que eu estou com uma versão aqui no slide e outra versão aqui, então preciso ver o que está diferente. Mas é o seguinte, em 1929, com 22 anos, Bowlby começa a sua formação com suas residências, né, em medicina. Ele começa trabalhando e ele faz uma série de residências, trabalha numa série de hospital. Ele era um cara brilhante, um médico excelente, ele é logo contratado nas coisas que está fazendo. E muitos dos hospitais onde ele vai trabalhando, ele trabalha com crianças delinquentes, crianças mal ajustadas, trabalha até com crianças anormais. Isso é uma tonalidade, né? Ele começa a fazer um mestrado, um doutorado com um professor que trabalha com crianças desajustadas, não termina esse doutorado, que era comum, né? E esse é um longo período na vida de Bowlby, da sua formação como médico, sempre em contato com a psicanálise e em contato com a delinquência, em contato com a medicina, com a delinquência e com institutos psiquiátricos de cuidados com a criança, diversos desses hospitais universitários ou hospitais de modo geral. Em 1929 ele também começa a sua formação em psicanálise. Tinha 2 lugares para fazer formação: a clínica Tavistock e a Sociedade Britânica de Psicanálise, né? E a conselho de um dos seus amigos professores, ele vai para a Sociedade Britânica, que era mais estruturada, mais estabelecida, assim, de uma tradição maior. E começa com 22, ele tem aí 22 anos, ele aceita provisoriamente, ele é muito novo, né? Mas em 1933 ele é aceito então como candidato para fazer a formação. Ele faz análise com Joan Rivière, supervisão com Nina Searle,
e Ella Sharp, ele assiste os seminários de Edward Lowe sobre teoria e assiste os seminários sobre técnica de Ella Sharp. Ele começa a fazer casos, atender esses casos, e já desde então ele começa a fazer críticas de que a psicanálise não leva muito em consideração o que acontece na vida real, o que acontece com o ambiente real, né? Em 1936 ele pede a sua aprovação como membro da sociedade, não é aceito, né? Glover critica, fala, lá no hospital você fica atendendo gente fora do padrão psicanalítico, como é que você quer ser psicanalista aqui? Todas as questões assim. Ele pensa em trocar de analista, porque Joan Rivière também é uma kleiniana bem estrita, assim, né? E ele é aconselhado a não fazer isso, ele acaba terminando fazendo essa análise, tudo, se submete um pouco a esse quadro, por assim dizer. Mas em 1937 ele é aceito como membro, começa a atender um caso com supervisão de Melanie Klein. Melanie Klein, ele acha que deve atender a mãe, Melanie Klein é contra, né? Esse caso é interrompido por causa da guerra e depois nunca mais é retomado. Mas em 1939 Bowlby é aceito com o apoio de Winnicott e Rivière como membro membro completo da Sociedade Britânica de Psicanálise, com certas reservas, certas objeções, apesar de suas ideias um pouco estranhas, né? Então, ele muito bem. Eu falei muito rapidamente, segue um pouco em frente, nós temos uma defasagem aqui, uma versão básica. Então, prática e publicação, né? Esses são todos os lugares onde o povo foi trabalhando durante esse período, nas datas todas. Durante a guerra, ele está trabalhando no exército, está trabalhando com soldados, está trabalha junto com o Guio, trabalha com um monte de gente na guerra, né, dando assistência como psiquiatra. Assim. E na guerra ele também tem contato com gente que trabalha com estatística, com coisas assim, ele fortalece bastante. São todas coisas que ele vai utilizar depois nos seus trabalhos e nas suas coisas, né? Ele começa a trabalhar no Tavistock um pouco antes da guerra, né? Então isso, parte da prática. Eu passo para o próximo slide. Em termos de publicação desse período, e esse período que tem a ver com até esse momento de formação em psiquiatria, de trabalho em psiquiatria, formação em psicanálise, né? Tem duas publicações muito importantes. A primeira delas só um minuto. Bom, durante esse período todo a guerra não para a profissão de Bowlby. Continua trabalhando e continua fazendo pesquisas sobre delinquência, sobre essas coisas. Em 1944, ele publica um longo ensaio que se chama Os 44 Ladrões e Suas Histórias, né? Ele publica primeiro no International Journal, em 1943. James Strachey, que era editor, pergunta que não tinha nada para um dos números do volume 44 do International Journal, pede a Bowlby, pergunta se ele tem alguma coisa, ele diz que ele tem um longo artigo e ele apresenta esse artigo, são os 44 ladrões. Esse artigo de 44 ladrões e suas histórias mostra a história dessas pessoas, mostra como houveram casos de separação, com uma certa base estatística e com uma certa observação de casos assim. Isso faz muito sucesso, depois foi publicado como livro em 45, e Bowlby então apresenta esse material à sociedade. Em 1939, a Organização Mundial da Saúde pede a Bowlby para fazer em 49,
pede a Volpe para fazer uma pesquisa sobre crianças sem casa, crianças desabrigadas, crianças sem lar. E ali faz essa pesquisa em 49, 50, vai para os Estados Unidos, vai para a França, vai para os Estados Unidos, França, Inglaterra, conversa com um monte de gente, vê um monte de dados com relação a isso, se apoia em observações específicas de situações de criança que são separadas da mãe. Tem um cara que trabalha com ele, James Robertson, que ele coloca para trabalhar com ele na Tavistock, que ele manda nos hospitais para verificar, observar crianças que são separadas da mãe, um monte de coisas assim. Eles, com esse aspecto, durante a guerra, ele também se coloca contrário à política de separação, de evacuação das crianças, separação das crianças da mãe, tudo isso que ele está trabalhando, ele está organizando. Mas, nesse percurso, Bowlby, então, é chamado pela Organização Mundial da Saúde, com base nesses 2 anos de pesquisa. Depois ele publica o relatório dessa pesquisa. E o relatório dessa pesquisa se chama Maternal Care and Mental Health, Saúde Mental. Esse é um relatório publicado em 51. Ele é traduzido em 14 línguas e vende 400 mil exemplares. E a partir daí, Bowlby se torna uma pessoa reconhecida mundialmente como alguém que entende sobre os efeitos da separação de crianças das suas mães, com dados empíricos, com dados de estatística. Esse é o elemento que traz Bowlby para o cenário mundial, e ele é reconhecido desta maneira. Muito bem. Depois da guerra, Bowlby está reestruturando o Tavistock. Bowlby fica como diretor do Tavistock. E Bowlby publicou os 44 ladrões em 43, publicou em 51 esse relatório Maternal Care, e ele começa uma certa independência nesse sentido. A continuidade das suas pesquisas, aí ele faz uma coisa que ele se torna, digamos assim, mais independente, no aprofundamento dessas pesquisas. E, a partir então, nós iríamos agora, uma vez feito esse quadro geral, iríamos tentar passar para frente. Eu estou um pouco chateado porque está dando uma divergência aqui, tá? Depois eu vou colocar o slide 7 para vocês. Certo. Tem uns lugares importantes onde ele vai sendo considerado, um lugar importante no trabalho, onde ele retira dados empíricos para poder escrever tanto esse relatório quanto esse artigo sobre os 44 ladrões, né? Pode seguir. Certo. Isso tudo depois foi. Eu errei na versão. Então nós temos
alguma coisa que é só pontuar esses eventos. A gente retoma na história de Bowlby toda a posição dos seus professores, já fazendo uma certa crítica à psicanálise em termos, não só em termos da não apreensão da vida real, mas de uma certa consideração, digamos, de que a sexualidade teria um lugar secundário, não primário, como na psicanálise, né? Mas as grandes críticas, desde Melanie Klein, são a não consideração do ambiente, a não consideração dos fenômenos reais da vida, uma crítica à teoria dos instintos e do desenvolvimento da sexualidade, considerando então como não fenômenos primários, mas como fenômenos secundários. Essa é a posição do povo. Os fenômenos primários são a tendência ao apego. Okay? Né? E dentro disso essa crítica ao lamarckismo de Freud e essa posição que, vendo tudo isso, então o povo começa a se apoiar em outras coisas para poder fundamentar a sua teoria. Okay? E aí ele se apoia nas pesquisas de Lorenz e na teoria dos sistemas de Cohen e Piaget. Seguindo em frente. Eu vou ver se eu conservo isso. Vamos fazer só um intervalinho de 5 minutinhos para a gente não ficar com slides, senão fica uma pequena confusão. E aí a gente já volta. Então, 5 minutos de intervalo para a gente, tá bom? Libera esse pendrive para mim.